A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos começando aqui mais um subsídio no canal Boas Notícias, subsídio para a Escola Bíblica Dominical Lições de Adulto da CPAD. Estamos já na lição de número 12 para 22 de setembro de 2014. E o assunto da lição de hoje é o banquete de Ester, denúncia e livramento. O textual diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21 e 1. Verdade prática nos diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu, graças a Deus. O texto bíblico em classe, a leitura bíblica, está em Ester, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, todo o capítulo 7. E nos diz assim: vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda, por servos e por servas, nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é esse mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído, prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. A rainha Ester preparou um banquete. Nesse banquete, a rainha revelaria o plano maligno de Ramã. Consequentemente, Ramã foi morto pelo instrumento preparado por ele mesmo. O Deus Todo-Poderoso cuida do seu povo de maneira amorosa. Deus é especialista em mudar situações, circunstâncias. Bom, a injustiça é um vício da alma, isto é, contrário à virtude, que faz com que o ser humano seja prejudicado. Então, a injustiça é um vício da alma que faz com que o ser humano seja prejudicado, e essa injustiça era um vício da alma do Ramã. As palavras-chave desta lição é denúncia e livramento. A introdução nos diz assim: na lição anterior vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Ramã humilhado. Até a mulher e os amigos de Ramã já pronunciavam a sua derrota. Bom, nosso primeiro tópico, o banquete e a denúncia, fala-nos da instabilidade de Ramã. O dia foi terrível para ele. Em 24 horas houve toda uma mudança radical em tudo aquilo que Ramã tinha planejado. De manhã, saiu ele pelas ruas, aclamando Mardoqueu como homem a quem o rei se agradara. De noite, em casa, planejando,
a morte de Ramã em uma forca, que foi construída até muito rápida pela sua altura. Na mesma noite, o rei não dormiu. E por que o rei não dormiu? Provavelmente preocupado com o que a sua rainha queria. Ela fez um pedido para ele e ele, rapaz, ela, sem ser chamada, correndo o risco de morrer se eu não levanto aquele cetro e lhe autorizo a entrar na sala. Por que minha rainha correria esse risco? E depois não faz pedido nenhum, apenas me convida para um banquete. O que está acontecendo? Essas preocupações, quem sabe, foram a motivação para que ele perdesse o sono, certo? Tá, foi para o banquete. Ok, qual é o seu pedido? Ela disse, não, eu quero fazer um outro convite. Primeiramente, eu quero que você venha para um outro banquete, agora o banquete do vinho. Aí lá eu te falo o meu pedido. Lá vai no outro dia para esse banquete do vinho. E pela terceira vez o rei diz, qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? E se te fará. Até metade do reino se te dará. Então, pela terceira vez, ele reafirmou a sua disposição em atender o pedido, seja lá qual fosse. Ele sabia que era algo grave, algo grande, algo complicado, porque ele chegou a se expressar até metade do reino. Sabia então que era algo muito, mas nunca imaginava que seria um plano para matar todos os judeus, e nesse caso a rainha, sua rainha estaria inclusa nesse pacote, né? Qual a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la, e o fato de Esté comparecer em sua presença correndo risco de morte no primeiro banquete, ter mantido suspense e levado Assuero a suspeitar que algo muito grave aconteceria, como está aqui no terceiro subtópico. E por isso, e repito, pode ter sido o motivo de ele perder o sono naquela noite. Mas também tem a providência divina. Pode ser simplesmente o Senhor Deus fez com que ele não dormisse naquela noite. A fúria do rei contra a injustiça é o nosso segundo tópico. O rei foi enganado. Por que foi enganado? O Ramã diz, só tem um povo espalhado aí no meio do teu reino, etc e tal, um povo assim, e maculou, tá? Maculou a conduta de todos os judeus. Ele não disse que o povo era o povo judeu. Mardoqueu era judeu, Esté judia. E não se tem notícia que o povo judeu era um povo amotinador, que dava trabalho para o rei Assuero no seu governo, no seu reinado. Como ele não disse qual era o povo, disse, não se preocupe não, que eu dou um jeito neles, eu até posso eu mesmo financiar, tudo mais. O rei não se preocupou em saber quem era esse povo. Talvez achou que era pouquinha gente, uma etniazinha ali, uma aldeiazinha em algum lugar. Nunca imaginou que seria o povo judeu, certo? Tudo bem. Então, quando o rei ficou sabendo, através de Esté, que alguém estava intentando contra a sua vida, a vida do seu povo, aí ele, quem é? Então tá aqui, esse mau Amã. E só agora foi que o rei ficou sabendo, e também o Ramã, que a rainha, a sua predileta, era judia, certo? Bom, Assuero amava Esté. E Amã foi longe demais. Meu querido, ainda hoje, quem ama sua esposa de verdade, não tolera, não suporta, não aguenta ver alguém nem falar mal, dizer uma palavra ruim contra a sua esposa. Imagine ameaçá-la de morte, de tirar a sua vida, certo? Brinque não. Esse negócio de mexer com a mulher dos outros é complicado. E ali era o rei, que não gostava de ser contrariado de forma alguma. E agora descobri que havia todo um plano para tirar a vida da sua rainha. Eu não queria estar na pele de Amã de jeito nenhum. Diz aqui que Esté não agiu de forma temerária ou precipitada.
não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua força, manteve a confiança em Deus. Ela não usou da sua influência de rainha para subornar alguém, para convocar pessoas e se amotinarem, dar um golpe, certo? Afinal de contas, alguém já tinha intentado contra a vida do rei e o Mardoqueu descobriu. Certamente, havia muitas pessoas que talvez esperassem uma oportunidade de tirar a vida de Assuero. Como diz a história, que anos depois isso terminou acontecendo. Então, o ambiente era propício, talvez, para Esté e Mardoqueu juntar pessoas e até tirar a vida do próprio rei, com a influência que tinham, o conhecimento do palácio e tudo mais. Mas não fizeram isso. Eles foram para o jejum, para a oração, e depois ela foi para a estratégia. De primeiro, amolecer o coração do rei com um banquete, depois um segundo banquete e tudo mais, certo? E quando ela revela que Amã era o idealizador do projeto de tirar a sua vida e de todo o seu povo, o rei então sai da sala do banquete, vai até o pátio, talvez já para chamar algum soldado, algum dos seus oficiais, e o Ramã fica de pé para implorar e depois se abaixa, porque havia duas formas de se alimentar. Eu estou falando formas a forma da pessoa se apresentar corporalmente. Assentado, no chão mesmo, com a coluna ereta, certo? Comendo normalmente. E havia o banquete. O comer do dia a dia era assentado de forma ereta. Mas o banquete era quase que deitado. A pessoa se deitava em pequenos bancos, por isso o nome banquete, em pequenos bancos acolchoados ou forrados com almofadas, apoiando-se geralmente no braço esquerdo e comendo com a mão direita. Então, por isso que aqui na sua lição, se você observar aqui na lição, o comentador vai chamar de divã, que divã é uma espécie de banqueta, onde geralmente é usado em consultório de psicólogos e psicanalistas, e a pessoa se deita ali para conversar. Então, por comer dessa forma, o banquete era um momento especial e tinha sala com essa mobília só para esse tipo de evento. O momento de comer, qualquer dia da semana que não fosse banquete, era em outra sala e não tinha essa mobília. Por isso que diz aí que ele foi visto, quando o rei voltou, praticamente caindo por cima da rainha. Praticamente, porque era um banquinho baixo, acolchoado, e ela estava deitada naquela posição, reclinada à mesa, que era a maneira de se alimentar no banquete. O rei, que já tinha tomado algumas, certamente, porque era o banquete do vinho, ao voltar, a forma que ele interpretou agora era que o Ramã, que estava ali quase se deitando por cima da rainha, implorando, era que queria abusar. Aproveitou que ele saiu para abusar da sua rainha. Pense, queria matar, mas antes de matar, queria abusar da rainha. Talvez ele imaginou dessa forma, e o comentador ia até falar isso. E agora dá a sentença pela sua palavra. Na verdade, se você voltar bem aqui no texto bíblico, no capítulo 7 e o versículo 5, diz assim: então falou o rei Assuero e disse à rainha: quem é esse? Tá? Só que a palavra falou, que está aqui no texto em hebraico, a palavra usada significa ameaçou. Então ameaçou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? Onde está? Tal, tal, tal. Ela diz: é esse mau Amã. Então a palavra usada é ameaçou, porque a forma que o rei se expressou para perguntar para ela quem era, já foi uma forma de ameaça. Tá? Um tom, um jeito, um sotaque, uma pronúncia, já de quem está com raiva e já quer decretar a morte. Foi por isso que os mordomos, os oficiais, entenderam a forma do rei se expressar. O versículo 9 diz o Harbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados, já falou logo,
de altura que Ramã fizeram para Mardoqueu, que falou bem a seu respeito, viu, rei? Lembra que ele salvou a sua vida aí, em todo aquele esquema de te assassinar? E que ele fez, está lá de lado da casa dele, tal, tal e tal. Então, pela forma que o rei falou, a palavra "e então falou" significa então ameaçou. O pessoal já entendeu que o rei estava disposto a dar um fim no Ramã e já trouxeram a informação sobre a forca que o próprio Ramã fizera, com mais de 22 metros de altura. Houve um tempo que o centímetro que o côvado passava de 60 centímetros. Se nesse período aí eles estivessem usando o côvado que passava de 60 centímetros, meu irmão, então a forca era alta demais, mais de 30 metros. Se fosse o côvado que era o mais usado de 45 centímetros, passa de 22. Se for o de 63, passaria de 30 metros. E por que uma forca tão alta? Provavelmente o Amã queria que toda a cidade visse o judeu Mardoqueu e quem mais fosse enforcado naquela forca, toda a cidade visse a sua humilhação, certo? E toda a cidade depois viu a humilhação do próprio Ramã. Então, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que faz milagres, que nos ouve, que nos atende. No livro de Esté não tem a palavra, o nome Deus, de nenhuma forma exarada no texto, expressada no texto diretamente. Mas oculto no texto do hebraico antigo tem pelo menos 4 vezes o nome de Deus, tá? O Erie, que é o eu sou, mas também como Yahvé ou Javé. E uma dessas é exatamente quando se pergunta quem é esse? Quem é esse? Bem nessa frase, quem é esse? Em hebraico, o nome de Deus está escondido ali em acróstico. Então, no livro de Esté, embora não apareça exarado no texto o nome de Deus de nenhuma forma, mas é possível ver toda a ação de Deus em prol do seu povo. O Deus que cuidou de Esté, que cuidou de Mardoqueu e que proporcionou toda aquela situação para que os judeus se livrassem da trama maldosa e odiosa de Ramã, é o mesmo Deus que continua cuidando de cada um de nós. Oremos, jejuemos, peçamos a graça de Deus como fez Esté, mas tenhamos sabedoria na hora de fazer o pedido a alguma autoridade. Esté era a rainha, era a mulher do rei, mas ela abrandou o coração do rei, preparou todo o ambiente até chegar a fazer o pedido, certo? Que nós aprendamos com a humildade e sabedoria de Esté, na hora de nos aproximar de alguém e fazer algum pedido, alguma solicitação, certo? O próprio Senhor Jesus nos ensinou que antes de fazer a lista de pedido, primeiramente a gente tem que fazer um agrado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só então começa-se a fazer o pedido do que a gente precisa aqui na terra. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas antes de começar a pedir o pão nosso, as coisas terrenas, primeiramente fez todo um agrado, uma exaltação, um reconhecimento do poder e da soberania de Deus. Que Deus nos dê da sua graça e que possamos continuar firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e acreditando que o Deus de Esté é o nosso Deus que pode mudar circunstâncias. A paz do Senhor, obrigado por assistir, curta, comente, compartilhe, envie para mais alguém esse vídeo. E se você der o seu like, ou seu dislike, ou comentar, o algoritmo do YouTube vai entender que de alguma forma esse vídeo tem alguma relevância e vai fazer com que chegue a mais pessoas. A paz do Senhor e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.